Oi, pessoal, estou Giane novamente, trazendo para vocês, então, a continuação de uma série de vídeos sobre autoconhecimento, despertar da consciência, para que você possa, então, se situar, perceber em que local você está, dentro dessa escadaria aí, né, que faz parte dessa jornada, para que você possa também observar quais são os pontos de melhoria, onde ainda você pode trabalhar e ter inspiração nessa grande jornada de se conhecer. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre o que seria o autoconhecimento, então, e o início de toda essa ideia de se trabalhar sobre a mudança interior. E eu quero trazer para vocês aqui uma lembrança rápida do último slide que a gente trabalhou na aula anterior, em que eu trouxe esses degraus do autoconhecimento e mostrei para vocês que muitas pessoas ainda estão ali na Matrix, numa ignorância inconsciente, sem saber que são algo além dessa matéria, e que se existe todo um passo a passo, uma escadaria para se chegar ao nível de iluminação. Quiçá cheguemos próximos de algo parecido com a iluminação. Normalmente, quem não escolhe despertar, quem escolhe permanecer inconsciente da consciência, passa uma vida inteira vibrando e colhendo pouquíssimos aprendizados e pouquíssimas mudanças positivas na sua vida. E o despertar, o chamado de olhar para o teu potencial divino que está dentro de você, é essa grande oportunidade que a gente tem de retornar à nossa essência divina. E isso é possível, isso é tangível, isso é mensurável, isso já está acontecendo com diferentes pessoas há muitos anos, com diferentes formas, e é aqui que eu quero trazer um pouco do que eu já aprendi para que possa também inspirar e ajudar você. Então, lembrem que aqui eu fiz três grandes degraus dessa escada, mas existem pequenos degraus dentro de cada um desse grande degrau. E eu senti de trazer para vocês um pouco do spoiler do que é o grande motivador ou o grande incentivador que faz com que você queira sair de um degrau e ir para o outro. Então, quando a gente trouxe ali um pouco sobre a Matrix, sobre você estar vivendo nesse piloto automático e você acreditar que a realidade é o que você está vivendo e isso é imutável e isso pode ser até transformado, mas as mudanças são lentas, são demoradas, né? Quando você está nessa matrix, normalmente é o sofrimento que é um motivador para fazer você despertar, para você olhar para dentro e olhar para cima e assim iniciar uma jornada de autoconhecimento. Ali, quando a gente já está no degrau do ter, que eu falei bastante sobre ele no vídeo anterior, a gente normalmente entra numa crise existencial de busca de propósito. E é essa busca de propósito, de motivo de fazer o porquê você faz o que você faz, ela saindo já de um porquê do que você faz, o que você faz, do piloto automático para encontrar a essência de si mesmo, você sai agora de uma vontade de propósito, de encontrar um propósito maior, saindo do teu eu para o coletivo. E aí isso é o motivador normalmente para você mudar de escadaria. É esse descontentamento que faz e que move o ser humano a evoluir. E aqui nesse último degrau é o momento em que você começa a entender o conceito de autenticidade e vai buscar essa autenticidade, se livrando cada vez mais do ego e permitindo que o seu eu autêntico exista e coexista e permaneça vigente.
existe uma grande possibilidade de existirem outras escadas aqui, né? Outros degraus aqui nesse caminho. Mas o que a minha consciência me permite ver até hoje é muito sobre o que eu já passei daqui para baixo e um pouco do que eu já estou acessando ali para cima. Se existem escadas, degraus, fases, níveis aqui para cima, ainda nesse momento a minha consciência não permite conhecer ou saber. E eu estou aqui vindo contar para vocês, então, um pouco do que eu fiz e do que eu participei na vida de clientes, de amigos e de outras pessoas que também estão na jornada de autoconhecimento, para que possa te ajudar dando dicas para você poder fazer essa escadaria com mais leveza. Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre esse processo da iluminação. E esse processo da iluminação, entendendo que é um processo que ele pode ter diferentes níveis, diferentes vieses, tá? Mas eu vou trazer o que foi o meu caminho, que é o caminho que eu sinto que quem está assistindo esse vídeo veio até a mim por sincronicidade e vai também ressoar, que é o caminho da sabedoria, que é o caminho do conhecimento, tá? E o que é a sabedoria? Sabedoria é você se tornar sábio, se tornar mestre, se tornar alguém que compreende em nível teórico, mas também em nível experiencial algum assunto, ok? Então, eu só posso dizer que alguém é sábio quando você percebe que a pessoa não só fala sobre aquilo no sentido de conhecer a teoria, mas como também vive aquilo. E como que funciona esse caminho, então, e essa jornada por essa escadaria? Eu coloquei de propósito uma setinha torta, porque ele pode ter várias idas e voltas, indas e vindas. Você pode descer um pouquinho para o degrau de baixo para ir lá resgatar alguém que ficou para trás por pertencimento. Você pode, às vezes, desistir, você pode continuar, você pode, às vezes, ter um salto quântico que pula de um degrau para o outro. Então, essa linha de subida dessa escadaria, ela não é uma linha reta, com passo a passo. Ela vai ter muitos vieses e muitas mudanças de rotas, dependendo das escolhas que você faz conscientemente, ou às vezes inconscientemente. E o processo de você, então, adquirir essa sabedoria e ir subindo essa escada, ele envolve duas questões. Uma é você reconhecer as suas sombras, o seu lado ruim, entre aspas, ou aquilo que você tem que não está evoluindo ainda. E o segundo é você relembrar suas virtudes, é você reconhecer o que você tem de bom. E, na verdade, em essência, todos nós temos todas as virtudes referentes ao processo de iluminação. Todos nós temos todas as virtudes por sermos centelha divina, por sermos parte de Deus. Todas as células do nosso corpo, elas têm uma consciência que conhece Deus, porque é Deus. E cada célula, ela tem um potencial de iluminação, de amor, de busca de mudança vibratória, porque isso tudo já é nosso por direito divino. Então, cada célula nossa tem essa consciência da totalidade, de ser um com o todo. E cada uma das células participa do que é a nossa vibração final. Mas quem comanda ou quem define, quem escolhe, quem tem o poder de optar por iniciar uma jornada de iluminação, e a iluminação nunca é alguém que vem e joga uma luz sobre você, é você perceber a luz que já existe dentro de você, é simplesmente você mesmo. É a tua consciência espiritual.
E aí você vai começar, primeiro começando a entender que existe toda essa dinâmica, que existe toda essa jornada, que ela é possível, e vai começar então a querer descobrir a si mesmo. E isso é um ponto de bastante curiosidade e que muitas vezes me faz me perder aqui no hiperfoco. Porque conforme eu fui utilizando as técnicas e ferramentas que eu precisei para conseguir aprender a olhar para dentro de mim e reconhecer essas sombras e essas virtudes, isso foi ficando quase que viciante no modo de dizer, né? Mas para mim foi ficando algo maravilhoso de eu começar a conhecer e compreender quem eu sou. E aí você vai ter uma experiência que pode ser extremamente prazerosa. Que lógico que muitas vezes vai passar por dor, por dificuldade de você reconhecer tudo o que você é, quando a gente fala das sombras, principalmente, mas também é extremamente delicioso poder saber que você tem a própria capacidade e o próprio poder de mudar a sua vida, de que você não é uma vítima, de que tudo que está acontecendo com você é possível de se transformar, basta você mudar a você mesmo, basta você mudar dentro de você. E isso é incrível. Então, aqui nessa jornada, eu quero que vocês imaginem que todos nós somos luz, todos nós somos Deus, todos nós somos parte de Deus, todos nós temos a consciência de Deus existir, porque nós somos feitos do Criador, nós somos partes da criação. Existe uma centelha divina dentro de nós e tantas outras formas e metáforas que existem para explicar isso. Mas o que existem são nuvenzinhas nessa escadaria que fazem a gente não saber tudo que a gente é. E o nosso processo de aquisição de sabedoria, através de teoria e através de prática, ele vai ser começar a relembrar que nós somos esse sol e que todas as virtudes já existem dentro de nós. A prosperidade, a abundância, a paz, a serenidade, o bom humor, o amor incondicional, tudo isso já é parte de nós. O que a gente precisa só é começar a tomar consciência dessas nuvenzinhas aqui, que são as nossas sombras, para poder transmutá-las. Então, imagine que, por exemplo, você vivesse num lugar onde o tempo todo é nublado e você não conhece o sol. O sol existe, mas você não conhece, porque o nublado é a sua realidade a maior parte do tempo. Ou, né, numa hipotética imagem em que isso é 100% do seu tempo. Isso seria a ignorância inconsciente de quem está na Matrix. Isso seria você estar a maior parte do tempo achando que a vida é aquele nublado. Agora imagine que um dia você está aí nesse lugar e de repente o sol aparece, as nuvens saem da frente, ainda permanece muito nublado, mas o sol aparece. E você consegue perceber que existe algo além das nuvens, que era tudo que você estava vendo até então. E que existe luz, que existe algo além do que você achava que era a sua vida e a realidade. E essa é a melhor analogia que eu tenho para fazer sobre o que é o processo de autoconhecimento. É você conseguir agora ser consciente de cada uma das nuvens que estão tapando o caminho do sol e começar essa brincadeira e essa diversão de reconhecer essas nuvens e falar: ok, nuvem, eu vejo você, eu agradeço por você ter existido, porque toda nuvem está ali servindo a um propósito, mas agora eu escolho
continuar acessando e focando no sol. Jane, mas tá bom, né? E daí, né? Para que eu faço toda essa brincadeira, toda essa jornada? Para que eu faço todo esse movimento? Qual seria o grande porquê ou para que eu faria isso, né? E aí vem muito para mim aqui trazer para vocês um pouco da minha jornada individual, do quem eu era e o que eu consegui mudar ao longo dessa trajetória de autoconhecimento, para que você possa ter uma noção do como é, por exemplo, só de sair ali da Matrix e ir para o primeiro degrau, o quanto a nossa vida muda, né? Então, um exemplo meu é, até os meus 32 anos, eu achava que eu precisava fazer faculdade, mestrado, doutorado, fazer um concurso público ou ser professora da universidade, ter uma carreira sólida, porque isso era sinônimo de sucesso. E sucesso era eu ter esse status, eu ter esses títulos e eu ter esse lugar no mundo. E se eu preciso, então, alcançar esse lugar e ambicionar esse lugar de sucesso, eu preciso me submeter às regras do jogo. Quais são as regras do jogo nessa visão de sucesso, que é uma visão Matrix? Eu tenho uma obrigação de cumprir carga horária de trabalho, então, obrigatoriamente, eu preciso trabalhar 40 horas semanais, preciso só me divertir no sábado e domingo, e a minha vida tem que ser fadada a segundar e ficar irritada, porque segundo eu não gosto do que eu faço. Esse acho que é um ponto bem importante de quem está na Matrix, assim, e que tem uma virada de chave quando entra no despertar da consciência. Porque quando você desperta a consciência, primeiro que você muda completamente a sua visão de sucesso, né? Ser bem-sucedido, para mim, é ter bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. E aí, como um todo energético, eu tenho uma vibração que me cria uma realidade que eu me sinto bem. Então, para mim, eu ter sucesso é eu ter alegria. Eu ter alegria no que eu faço. É eu ter dinheiro, óbvio, né? Mas não necessariamente eu ter um status social de aprovação dentro dos lugares, né? E querer cada vez ter sei lá, um título maior. E sim, é muito mais sobre eu comigo mesma, de ter esses títulos, mas não como para que o outro saiba, mas dentro de mim como um degrau de autoconhecimento, perdão, um degrau de conhecimento, de sabedoria que eu quero atingir. Não é mais sobre o outro dizer que você é bem-sucedido, é muito mais sobre você. E aí, essa obrigação de cumprir uma carga horária e essa linearidade de dia, de horário, de bater ponto, tudo, ela desaparecendo, automaticamente desapareceu na minha vida um monte de problemas, inclusive físicos, de dores do corpo, físicos de desconexão com o meu feminino, com a minha polaridade feminina, porque aí trazendo um pouco para o feminino, para as questões de feminino, não é natural da mulher ela cumprir essa jornada. A mulher é cíclica, a mulher acompanha as fases da lua, a mulher tem os seus movimentos internos que são relacionados com a menstruação e cada fase dessa ovulação, dessa menstruação, ela traz uma forma diferente de se sentir, de se comportar, traz demandas diferentes. E quando você joga todo mundo dentro de uma caixinha e fala que todo mundo tem que trabalhar 40 horas semanais e que, independente de você estar passando bem, passando mal, você tem que ir para o trabalho e você se obrigar a fazer coisas que você não gosta, é completamente distante do que é a realidade divina, do que é a nossa essência de Deus.
E aí, eu tô trazendo esse ponto como o primeiro, porque eu acho que esse foi um dos grandes pontos mais difíceis de eu conseguir soltar, de eu conseguir mudar. E aí a questão que vem é, tá, mas será que eu consigo ser bem-sucedido nesse quesito de bem-estar físico, mental, financeiramente, se eu deixar de trabalhar tudo isso de horas? E aí, assim, na época que eu comecei isso, era algo muito distante, mas hoje, 2025, como a gente tem muita informação das vidas das outras pessoas, a gente tem muito mais clareza do quanto isso é possível, o quanto é possível você trabalhar 2 horas por dia e ser milionário, tendo saído do zero. E eu tô falando de milhares de histórias que eu conheço, porque eu leio e eu conheço as biografias das pessoas para me inspirar e compreender o que eles fizeram na vida deles para eles chegarem nesse lugar. Então, eu acredito que a primeira, assim, e a maior transformação que eu passei, que era, na verdade, o que eu estava vivendo, inclusive de crise existencial, quando eu estava com 32 anos, que era de não me sentir satisfeita com o trabalho, essa lógica e essa dinâmica de acordar, bater ponto, ter umas obrigações para cumprir, que eram mais obrigações e menos prazer, ela foi toda por água abaixo quando eu consegui compreender que eu posso soltar para o universo. E no meu caso, como eu trabalho como terapeuta, como mentora, como instrutora, trazendo essa espiritualidade ecumênica e trazendo conceitos de leis universais, de como funciona o mundo para as pessoas, eu falo que meu CEO é Deus. Então eu trabalho muito mais de uma forma natural, em que eu me conheço. Hoje eu não estou num dia que a minha intuição está muito aflorada. Então, não estou num bom dia para eu fazer um atendimento. Então, deixa hoje eu ficar fazendo coisas mais administrativas, né? E aí eu comecei a me gerenciar melhor e eu comecei também a trazer Deus como quem governa a minha rotina. E esse processo não foi fácil, não foi rápido, tá? Mas eu estou falando que quando você consegue, de fato, confiar e acreditar que existe algo além de você, esse Deus que é você, que faz parte de você, que é tudo que existe, e que se o seu intento, se a sua intenção, ela é uma intenção digna, honrada, é uma intenção positiva, digamos assim, e você está fazendo tudo de acordo com as leis que regem o universo, não vai ter escassez, não vai ter falta de dinheiro. E aí, às vezes, eu passei muitas vezes por aquele desespero de estar quase chegando no fim do mês e eu ter a conta do cartão de crédito para pagar e eu falar, meu Deus, eu não vou ter o dinheiro. Eu não vou ter o dinheiro. E agora? E eu entrar na preocupação. E quando a gente mais se preocupa, mais aquilo acontece. E aí, quando eu comecei a aprender a soltar e falar, vai dar certo. Não sei o que vai acontecer, mas no dia certo eu vou ter o dinheiro para pagar as contas. E aí sempre deu certo. Sempre que eu soltei, sempre que eu parei de me preocupar, sempre que eu entreguei e falei, Deus, você é o CEO da minha vida. Se eu estou fazendo o bem, se eu estou aqui, ó, gravando esses vídeos sem receber nada em troca de forma direta, mas eu estou fazendo, eu sei que de alguma forma isso não vai me faltar. Por quê? Porque está na Bíblia, né? Porque está em todas as escrituras. Pedi e recebereis. Está nas escrituras o quanto você, sendo filho de Deus, é digno de tudo, de prosperidade, de abundância. Enfim, eu acho que a grande mudança mais positiva que eu vejo e que impactou na minha vida, por exemplo, em questão de saúde física mesmo, em questão de saúde emocional, de saúde mental, cara, em tudo foi eu parar de achar
que eu sou obrigada a trabalhar 40 horas semanais, que quanto mais tempo eu dedicar no meu trabalho, mais eu recebo. Eu parar de fazer as coisas contra o meu fluxo natural, eu parar de ignorar as minhas necessidades. E aí, gente, eu só preciso fazer um parênteses, que eu sempre fui uma pessoa hiperativa, extremamente proativa, a ponto de trabalhar 16 horas, né? Não, de ser workaholic. Então, para mim, eu precisei reconfigurar isso e entender que está tudo bem eu parar, tá? E essa qualidade de vida de eu poder escolher numa quarta-feira que hoje eu não vou trabalhar porque não estou me sentindo bem e ainda assim ter a certeza e a segurança de que as contas vão ser pagas acho que a maior libertação que eu tive, porque quando a gente está na Matrix, o maior ponto ali de sofrimento nosso é dinheiro, é escassez financeira, né? É o medo de faltar, é o medo de não ter, é o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de não conseguir pagar as contas, né? Esse tipo de coisa. Que é algo que quem está ali no degrau do ter ainda vivencia bastante, tá? E essa preocupação em pagar contas, para mim, ela sempre foi uma grande pressão, porque eu venho de uma família que sempre prezou muito pela honestidade e por nunca parcelar conta, ou sempre pagar tudo em dia, ou nunca atrasar alguma coisa. Então, para mim, eu vim de uma origem que tinha uma pressão muito grande nesse perfeccionismo com relação a ser correto com as contas, né? E aí eu tive que passar, apesar de ter todo o conhecimento teórico sobre isso, eu tive que experienciar de forma prática, eu não entrar numa crise de ansiedade se eu tivesse que parcelar alguma coisa, se eu tivesse que postergar para depois. Eu tive que passar por dificuldades de não ter o dinheiro também, para eu conseguir, entre aspas, comparar como era o meu estado mental e emocional, e assim entender aquilo que eu já tinha aprendido na teoria. Então, assim, eu sou responsável, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou seguindo as leis do universo e de repente, o que aconteceu comigo foi sumirem clientes e sumir a possibilidade de receber dinheiro de outras formas. E aí eu entrei nesse lugar de preocupação, e preocupação é ansiedade, é medo do futuro, a ansiedade é sempre medo do futuro, e o medo de não conseguir ou não dar conta de pagar simplesmente se materializou. E aí eu comecei a entrar num lugar de observar esse medo, de integrar a sombra dentro de mim, e todas as sombras, que são muitas, né, que eu encontrei para poder trabalhar isso, até eu chegar no movimento de olhar e falar assim, tá tudo bem, se eu precisar parcelar, é porque esse mês eu precisei descansar mais, mas mês que vem eu dou conta. E isso parou de ser ansiedade. Quando eu falo ansiedade, é ansiedade crônica, ansiedade de precisar de médico, tá, gente? Eu fiquei 11 anos sendo atendida por psiquiatra, com crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Então, esses pontos que eu estou trazendo para vocês são pontos de extremo sofrimento que eu passei já nessa minha jornada. Enfim, esse foi assim, essas duas mudanças foram duas grandes mudanças que para mim foram grandes saltos, né? Que é sobre eu não me obrigar mais a trabalhar se eu não estou pronta para aquilo, com todas as condições favoráveis para aquilo, né? O trabalho não ser uma obrigação. Eu respeitar o meu amor próprio, respeitar meu corpo, respeitar todas as condições e a pressão com relação às contas a pagar e a dinheiro.
Algumas outras mudanças que não foram tão assim significativas nesse sentido, porque para mim eram muito fortes como essas duas, mas que foram grandes mudanças também, foram, por exemplo, mudanças de comportamento. Então, hoje, talvez eu falo num ritmo meio lento até, né? Mas antigamente eu não sabia ouvir. Eu atropelava todas as pessoas nas conversas, eu queria falar mais rápido e mais alto e mais e queria eu falar. Eu tinha ansiedade para me expressar, eu tinha um desejo de conduzir a conversa e eu queria estar ali naquela agitação, né? E eu era uma pessoa extremamente popular nesse sentido de ter muitas rodas de amigos e de estar sempre recebendo as pessoas e sendo aquela pessoa social. Sempre nesse lugar de que o sucesso é a sua aprovação social. Então, quanto mais pessoas você tem que gostam de você, que te chamam para eventos, mais você se sente valorizado, né? E hoje não. Hoje eu escuto muito mais, respiro muito antes de responder. Eu consigo, sem ter crise de ansiedade, eu consigo simplesmente ver uma mensagem que alguém me mandou e responder só amanhã, se assim eu escolher. Antes eu tinha aquela impulsividade por responder. E isso tudo são pequenos detalhes, mas são detalhes de quem está na Matrix, ou quem está ali ainda despertando a consciência que ainda não conseguiu trazer essa tranquilidade de viver de uma forma mais consciente, tá? É, um ponto, assim, um outro lugar desse degrau é, muitas vezes, ter uma questão para tomar decisão e fazer uma meditação antes de decidir. É não ter que fazer algo ou ter que tomar uma decisão com pressa, sem estar segura da resposta e sem ouvir Deus. E isso não traz procrastinação para minha vida, pelo contrário, ele traz muito mais assertividade, porque assim eu diminuo os erros. Porque antes eu fazia as tomadas de decisão por impulso. E toda vez que a gente faz as coisas de forma impulsiva, a gente não tá. A gente pode até pensar com a mente, mas a gente não está usando toda a nossa capacidade, toda a nossa potência que a gente tem intelectual do lado esquerdo do cérebro, mas também intuitiva do lado direito do cérebro. Então, quando a gente vai na impulsividade, a gente está só jogando esse mental, esse hemisfério esquerdo, e está esquecendo de todo um outro lado aqui, que a gente precisa dos dois lados funcionando em harmonia para ter assertividade, para não ter erro. E tá tudo bem também se tiver erro, tá? Mas eu quero dizer assim que isso não me causou procrastinação. Então, toda essa impulsividade, pressa, imediatismo, esse negócio de corre que tá na hora e eu não posso atrasar, e todo esse desespero, ele se transformou ao longo desses meus 8 anos de autoconhecimento em acolhimento comigo mesmo, em aprender a respirar, em aprender a me expressar melhor, né? Então, se eu vou atrasar, em vez de eu sair correndo igual uma louca e dirigir igual uma maluca pelo trânsito, como eu fazia antigamente, agora é muito mais fácil eu avisar: oi, eu vou me comunicar aqui com você para te avisar que eu vou atrasar 10 minutos. E esse é um ponto que é bem interessante. Comunicação, gente, eu aprendi muito com comunicação não violenta. Busquem no Google, tem muitas ferramentas, até tem um livro. Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse livrinho aqui, ó, ele chama Como Criar Filhos Compassivamente: A Maternagem e a Paternagem na Perspectiva da Comunicação Não Violenta. Esse livro aqui é um divisor de águas se você é pai ou mãe, tá? Leia. Porque ele ensina você a ter uma comunicação de respeito com seu filho e sair do autoritarismo e entrar nesse lugar de tratar seus filhos com humanidade. Uma outra coisa que eu fazia muito era colocar o outro em primeiro lugar, né? Então eu tinha a síndrome da salvadora, que eu tenho que ajudar todo mundo, a síndrome da boazinha, que eu tenho que ser legal e simpática com todo mundo, e todo, né? E quem é simpática, gente, na verdade, não tem amor próprio.
né? A gente tem que ter empatia com o outro, mas não pode ser a simpaticona. Então, até no começo, e quando eu falo aqui ali, quando eu estava muito no degrau ali vermelho do ter que eu trouxe para vocês, era muito esse lugar de assim, apareceu um cliente e meu cliente está com uma dor, com um problema, tá chorando, tá em crise, eu parava a minha vida para salvar o cliente. E óbvio, gente, que se tem alguém precisando de ajuda, a gente vai ter disponibilidade em ajudar. Mas para mim isso era num nível de eu comprometer a minha saúde física, a minha integridade em prol de fazer pelo outro. E hoje eu já consigo entender que eu sou a prioridade da minha vida. Isso tudo é muito sobre amor próprio, né? Eu consegui também ter um pouco mais de confiança em Deus e entender que se eu não sou o herói que vai salvar todas as pessoas da humanidade e que se nesse momento eu não estou disponível por N razões para ajudar essa pessoa, eu posso rezar por essa pessoa, eu posso entregar ela a Deus e falar: Deus, nesse momento eu não estou podendo ajudar essa pessoa, eu sei que ela está em sofrimento, eu sei que ela está precisando de ajuda, por favor, eu entrego a vida dela para você, arruma aí uma solução para ajudar ela. E como é bom não querer mais tentar ser Deus, né? Porque quando a gente está colocando todo mundo em primeiro lugar e a gente acha que só a gente pode salvar o outro, a gente está muito numa arrogância de querer ser Deus, né? De achar que só a gente que pode salvar o outro. Outra coisa que acontecia muito e eu ainda estou em processo de mudança aqui era eu engolir o que me incomodava. Então, eu entendo que isso pode ter vindo muito da nossa educação tradicional, autoritária, desse lugar do patriarcado mesmo, que trouxe para a gente um lugar de quando o outro é, de certa forma, uma autoridade para mim, eu tenho que ficar calada, né? Então, hoje eu estou aprendendo a expressar os limites, a não permitir que o outro fale coisas que me machucam e eu simplesmente ficar ali calada, entalada, engolindo, né? Sentindo toda aquela dor ali, toda aquela raiva, todo aquele nervoso e não expressando, não de certa forma me posicionando. Então, isso muito a gente estuda em criança interior ferida, né? O quanto você precisa voltar lá para essa criança e lá naquele lugar das vezes em que você foi tolhida de se expressar e agora permitir que você, como adulta, consiga se posicionar, dar limites, dizer, olha, até aqui você pode, daqui para frente não dá, né? Isso tudo são aprendizados muito importantes do autoconhecimento, que mudaram e mudam bastante a minha até somatização de questões emocionais mesmo. Bom, um outro ponto, assim, que não é emocional, mas que é mental, que eu só percebi a diferença da minha vida recentemente, é a questão dos pensamentos. Porque, assim, eu tenho eu não gosto de rótulo, tá? Mas eu tenho uma possibilidade de ter altas habilidades. E isso faz com que a minha mente seja extremamente agitada. Eu tenho hiperatividade mental, 1000 pensamentos ao mesmo tempo e muitas ideias. E isso, né, sempre foi um ponto de dificuldade, né? Desde a insônia, desde questões físicas, de questões também de conseguir se organizar. Quando você tem tanta ideia, você tem dificuldade de pôr elas em prática, enfim, acaba gerando um TDAH aí, entre aspas. Mas livre de rótulos, eu tinha dificuldade com o excesso de pensamentos. E recentemente eu comecei a perceber que eu não tenho mais esse excesso de pensamentos. Eu passo a maior parte do tempo na observação consciente. Então, eu sou uma observadora dos pensamentos que estão se passando aqui. E conforme eles vão passando, eu vou percebendo, alguns deles eu tenho que tomar alguma providência, então eu já tenho aqui as minhas ferramentas para conseguir
desafogar esses pensamentos. E conforme eu vou tomando as providências, a vida vai dando certo e as coisas vão acontecendo e eles vão se liberando. Mas é muito mais um lugar de presença e de observar o que está se passando na minha mente, do que eu ser aquela mente, ou do que eu ser aquele monte de pensamentos. E aí, isso vem muito sobre um trabalho que é o trabalho que, para mim, ele foi, talvez, e ainda é o mais desafiador, que é de você reconhecer o seu ego e você reconhecer quando é o ego que está conduzindo a sua mente e quando é a sua consciência espiritual que está conduzindo a sua mente. E quando você consegue fazer essa diferenciação, você se torna consciente da sua consciência, né? Então, e você consegue até dando eu falo que você dá um zoom out, né? Dá esse zoom out e falar, cara, que engraçado, olha o que a minha mente está pensando. De onde está vindo isso? Por que será que a minha mente está trazendo essa forma de pensamento? Né? E aí, às vezes, você acessa lembranças, histórias que fazem com que você perceba lá no seu passado, tá, eu vivi isso na minha vida e por isso que agora eu tenho essa forma de pensamento, né? Então, por exemplo, o ego, ele é muito sobre nossa sobrevivência, né? Então, ele é muito sobre ter um senso de justiça, do que é certo, do que vai te proteger. Ele quer te proteger a todo custo. Então, se de alguma forma algo que aconteça na tua vida faz com que você saia desse lugar, que você pareça estar desprotegida, porque isso rompeu algum valor seu, algum princípio que você tem como norteador da sua vida, o ego chega e fala, opa, alto lá, essa pessoa aqui está fazendo algo errado, né? Enfim. Acho que assim, dentro dos degraus ali do vermelho, que é o que eu trouxe para vocês ali no começo, depois de um certo lugar de ter desenvolvido essas habilidades que eu trouxe para vocês, eu cheguei num lugar de desenvolver o que a gente chama de lei do espelho ou de projeção. E isso, eu acredito que é um nível muito importante de autoconhecimento que você precisa desenvolver. Se você ainda não fez, vá, olhe para isso, que é você olhar o mundo como o culpado de qualquer coisa que você tem. Então, é você conseguir você sempre ter algum vilão e você sempre ser a vítima da situação. Então, porque assim, existe uma diferença entre, por exemplo, eu justificar as coisas que acontecem na minha vida, colocando culpa no outro, de eu simplesmente dizer, olha, isso foi uma coisa que aconteceu, mas eu tenho poder e responsabilidade sobre isso. Vou dar um exemplo simples, assim, por exemplo, o governo, né? Vamos supor que o governo fez alguma alteração na taxa de juros e isso vai impactar de grande forma a questão do teu dinheiro hoje na tua conta. Quem está nesse lugar de vítima fica muito ressentido e culpando o governo, pensando que nesse momento agora você não vai conseguir mais ter dinheiro, né? Já está de novo na ansiedade e medo do futuro, ali projetando, né? Porque ele vai fazer isso ou porque ele fez isso e agora eu não vou ter dinheiro, agora vai diminuir o meu dinheiro, agora vai ser impossível, né? Eu conseguir ter os mesmos ganhos. Ou você pode simplesmente falar: o governo fez isso, ok, o que eu posso fazer? Meu poder aquisitivo vai diminuir, mas o que eu posso fazer de diferente para criar mais dinheiro? Você, em vez de ficar ali remoendo e ressentindo e reclamando, você entra e julgando, você entra num lugar de, ok, isso é o que aconteceu, ponto. Eu não ganho nada reclamando. Minha vida não muda se eu ficar reclamando, se eu ficar criticando. O que eu ganho deixa eu usar minha habilidade aqui, toda essa mente agitada aqui, que está aqui usando
perdendo tempo para reclamar, para julgar, para criticar, deixa eu virar isso e usar para, tá, o que que eu faço disso? Deixa eu pegar esse monte de limão e fazer uma limonada. E usar isso direcionando para algo bom, para o que que você pode trazer de solução. É parar de ficar no problema e olhar para as soluções, né? A lei do espelho, eu misturei aqui um pouco as coisas, mas enfim, a lei do espelho, ela é sobre você entender que tudo que você critica, reclama ou não gosta no outro, na verdade, é um dedo apontado para fora e, ó, 3 dedos apontados para dentro. Tudo que você se incomoda no outro, na verdade, está dentro de você. Então, e aí existe, assim, lei do espelho, eu posso passar horas só para explicar a lei do espelho, tá? Mas eu vou indicar. Leiam esse livro. Esse livro aqui, Matriz Divina de Greg Braden, ele explica para você a lei do espelho de forma muito didática e fácil de entender, com as diferentes formas em que você está fazendo projeções. Porque no começo, para mim, eu conseguia entender facilmente as projeções, né? Falava assim, tá, entendi. Tudo que eu estou vivendo tem um para quê, tem um aprendizado. Lembra lá da minha escadinha? Que tudo que a gente está vivenciando, a gente está adquirindo uma experiência ou para relembrar nossas virtudes ou para integrar uma sombra. Então, ao invés de ficar reclamando, julgando ou acusando alguém, eu vou tentar encontrar dentro de mim qual é o aprendizado que eu tenho sobre aquilo. Beleza. Só que eu cheguei num lugar que tinham questões que o meu ego não me deixava ver. Eu não conseguia entender o que que era o aprendizado que estava ali, ou onde que eu estava, onde que essa lei do espelho estava entrando. E aí é nesse livro aqui que você vai ter essas respostas. Mas basicamente você para de se projetar como um coitado. Você assume responsabilidade da sua vida. Você entende que tudo que está acontecendo aconteceu porque você escolheu. Porque você fez escolhas que chegaram nesse lugar. E se você começar a escolher de forma diferente, você vai colher coisas diferentes. Enfim. Eu tenho um ponto pessoal, assim, ele já é um pouco. Que ele já foi e voltou várias vezes, e que eu tô até me organizando para fazer um curso disso, um curso de amor próprio. Porque eu sempre tive dentro de mim um posicionamento muito forte de autocrítica, de autoflagelo, de autojulgamento, de autorrepressão. Então, talvez por uma história de convivência com pessoas narcisistas, eu tenha desenvolvido esse lugar. Eu já estudei bastante essa questão, né, do desenvolvimento. De um lado é o empático e do outro é o narcisista, né? E aí, como que essa tampa e panela se formam, né? Mas hoje eu consigo reconhecer, dentro dessa minha consciência consciente, quando a vozinha que está ali na minha cabeça é essa vozinha da autocrítica, do autoflagelo, que me colocava para baixo, que por milhares de vezes me impediu de gravar um vídeo como esse que eu estou gravando para vocês, que me colocava num lugar de eu sou feia, eu sou burra, eu não dou conta, eu não sou capaz, de extrema comparação. Então, eu sempre tive um crivo muito alto, eu sempre tive um nível de expectativas comigo mesma muito alto, e meu nível de comparação é muito alto. Então, é muito fácil, né? Quando você olha e se compara dentro daqui do ambiente que você está. Sempre tem alguém que tem maiores ou menores dificuldades, tem sempre alguém que tem mais qualidades ou menos qualidades. Todo mundo é diferente, todo mundo é diferente, né? Mas eu nunca me baseava em olhar aqueles que, de certa forma, estavam num nível abaixo de mim. Eu sempre, sempre me olhei para o que estava em cima e me coloquei nesse lugar de eu não sirvo para nada. E esse talvez foi o meu maior, assim,
indas e vindas dentro da minha jornada de autoconhecimento. Esse foi meu maior ponto de dificuldade de firmar uma autoestima. Mas a partir do momento que é possível você, e existem técnicas para isso, firmar o seu poder pessoal e deixar com que a opinião do outro seja importante sobre você e você passar a ter a tua opinião sobre você mesmo ser mais importante. Primeiro ponto. E depois, a tua opinião sobre você mesmo, parar de ser tão excessivamente perfeccionista e começar a fazer igual eu estou fazendo. Eu ainda não tenho a câmera do jeito que eu queria, perfeita, eu não tenho um cenário perfeito, eu não tenho uma equipe de maquiagem fazendo uma maquiagem para eu ficar linda e produzida. E por anos eu deixei de gravar um vídeo igual eu estou gravando esse por causa desses detalhes, por perfeccionismo. Porque quem é perfeccionista procrastina, porque nunca o ambiente está perfeito para você poder fazer. E hoje, esse vídeo é a prova de que eu consigo ter uma autoestima que faz com que eu diga para vocês, olha, gente, as condições ainda não estão perfeitas, mas eu tenho muito a compartilhar, eu tenho muita história, muita vivência, eu tenho muitos atendimentos, eu tenho mais de 5.000 atendimentos realizados. Só que o tanto de experiência prática como terapeuta que eu tenho, tanto de alunos que eu já formei, que eu já atendi, pessoas que eu mentorei, né? Então, eu tenho comigo mesmo e tenho com os outros, mas de algum lugar isso para mim ainda era muito. Eu me cobrava muito, que eu precisava ainda ser muito mais do que isso, a ponto de poder vir a público. Existe um outro ponto de grande mudança, assim, para mim, que foi um ponto de carência emocional e de dependência emocional. Então, sabe, quando você aceita qualquer coisa para completar a outra metade da laranja, e aí você aceita um relacionamento abusivo, você aceita narcisista na sua vida, você aceita coisas, palavras, atos que são inadmissíveis, mas que você aceita quando você ainda está nesse lugar de não ter uma consciência completamente consciente, não ter olhado para suas sombras. E hoje, nessa parte, eu me sinto completamente independente afetivamente, eu tenho segurança emocional, eu tenho um bem-querer muito maior de mim comigo mesma, muito autorrespeito, muito valor próprio no quesito relacionamentos, muito mais seletiva naquilo que acontece, naquilo que chega. E isso tudo, gente, é jornada de autoconhecimento, né? E aí, enfim, nossa, olha aqui, eu já tô gravando faz um tempão, né? Se eu for deixar, eu vou falar um tempão, mas basicamente alguns conceitos assim. Antes eu tinha uma polaridade masculina extremamente ativa, e hoje eu já consigo ter um equilíbrio maior entre a polaridade masculina e feminina em todas as áreas da vida, tá? Um exemplo prático também dessas mudanças que a gente tem, que eu tive com o autoconhecimento, é quando, sabe, assim, como que você sabe que você está precisando olhar para dentro de você e integrar sombras e resolver coisas dentro de você? Quando você olha para sua realidade externa e vê coisas que te deixam descontente. Então, pensa numa vida em que você se sentiu o tempo todo numa maré de azar. Aí você vai contratar as pessoas são desonestas, passam a perna em você. Aí, de repente, tudo na sua casa está quebrando, você cai, você se machuca, parece que está tudo bagunçado e desorganizado. Isso daí é um ótimo sinal para mostrar que está tudo bagunçado e desorganizado dentro de você, né? Então, hoje, por exemplo, depois dessa jornada, as coisas acontecem com muito maior fluidez. Eu sinto muito mais leveza no que na vida, e parece que as pessoas, as coisas e tudo, as situações, elas vão se encaixando com sincronicidades e tudo acontece sem necessidade de esforço, né? E isso tudo que é um pouco do que eu estou contando para vocês, do que foram as minhas experiências de autoconhecimento, foram minhas experiências de vida, de mudança de vida que eu tô graças ao autoconhecimento, né?
E aí tem aquele lugar de falar assim, tá, Giane, nossa, você conseguiu tudo isso, né? Mas como? Né? E é por isso que eu tô gravando esses vídeos para vocês, né? Para explicar um pouco esse como. Como? Não foi simplesmente uma vez na semana ou uma vez por mês eu estudando alguma coisa ou eu fazendo alguma terapia. Autoconhecimento é escovar dente, gente. Todo dia você tem que escovar o dente. Você não escova o dente todo dia? Autoconhecimento é todo dia. Você tem que encontrar prazer em conhecer a si mesmo. Ou conhecer um pouco sobre como funciona o mundo, ou conhecer as leis do universo, ou conhecer assuntos que são metafísicos. Ou se você for mais para o lado racional, como eu fui muito, era entender um pouco da física, entender um pouco da mecânica quântica, buscar entender e ter respostas e comprovações científicas em cima de coisas sobrenaturais. Começa a buscar. Quando a gente busca, quando a gente se coloca à disposição, quando o nosso espírito, nossa consciência se coloca à disposição e fala, eu aceito, eu quero, eu vou começar, todas as sincronicidades começam a aparecer para que a tua jornada seja a melhor e mais elevada para o teu bem e para o bem maior. E aí, eu passei um tempo aqui tentando organizar uma ideia de o que eu falaria para vocês de como. E eu entendi que o como, gente, ele é muito individual. Porque assim, ó, se vocês forem olhar, sério, tem centenas, eu não sei, quiçá milhares de terapias diferentes. Tem diversos autores diferentes. Livros, então, existe uma variedade absurda de formas de você adquirir autoconhecimento. E o como, ele é individual. Então, o que você precisa? Primeiro, você precisa de permissão. Você precisa dizer para você mesma que você está afim, que você vai começar a trabalhar com isso. E se colocar disponível para perceber as oportunidades e as sincronicidades que o universo vai te trazer. Eu fui procurar ali no chat GPT uma informação sobre o que seria autoconhecimento ali pela inteligência artificial do chat GPT. Eu não pago, então ele não tem um banco de dados sobre quem eu sou. Fui ali no escuro, né? E aí ele fala, nossa, que autoconhecimento é entender a si mesmo em um nível profundo, incluindo suas emoções, pensamentos, comportamentos, valores, crenças, motivações. É exatamente isso, é uma jornada de exploração interna que faz com que você seja mais consciente do que você é, do que você deseja, de como você se relaciona com o mundo. E aí te traz consciência emocional, identificação de valores, reconhecimento de padrões de comportamento, compreensão das suas crenças e limitações, reflexões, autoavaliações, desenvolvimento pessoal. Beleza. Ele não colocou para mim o ponto mais importante, que para mim foi do autoconhecimento, que foi a conexão com a espiritualidade. Por quê? Porque eu vim de um lugar em que, primeiro, eu não conseguia enxergar ou sentir ou acreditar na presença, na existência desse Deus. Apesar de ter uma formação familiar extremamente religiosa, nenhuma religião fazia sentido para mim. Eu fui estudar religião, eu saí de uma história de catolicismo, fui para o espiritismo, fui para a Umbanda, fui estudar um monte de coisa doida até, que eu acho doida, né? Mas que, enfim, nem vou trazer aqui. Eu fui estudar, fui atrás, falei, não, gente, eu não sinto, eu não sei, eu não percebo. Intuição é um negócio que eu não tenho. Isso está fechado para mim, eu não tenho. E para mim, dentro da minha jornada, foi eu aprender a me conectar com o mundo espiritual, com o mundo que eu chamo de mundo invisível, com 99% do que existe. Eu consegui
sentir as forças invisíveis atuando na matéria, sentir. Não estou falando de ler, estudar e tá aqui, tá escrito no livro, entendi, adquiri conhecimento. Eu precisei viver o que eu falo para vocês que eu estou falando aqui. Eu precisei dessa sabedoria prática, de experienciar, de ter experiências espirituais, metafísicas que me fizeram acreditar ou confiar que existe Deus, que existe um mundo invisível, que existe muito mais do que a matéria. Então, gente, o meu como, ele foi através da espiritualidade. Eu comecei através da espiritualidade. E aí, é por isso também que eu fiz um mini curso de autoconhecimento e espiritualidade. Ele é nível básico do básico. Ele custa R$ 5. Eu coloco ele como um valor de contribuição voluntária. Então, assim, se você não tem dinheiro, você paga R$ 5. Tá ali, porque R$ 5 é o valor da plataforma, né? Que ela de repasse para a plataforma, é o valor mínimo que a plataforma cobra. Mas se você tem mais condições, você contribui como você pode, com o valor que você puder. E ele tem 4 horas, mais ou menos, de duração. Então, não é um negócio socorro cansativo, né? Você vai fazer ali vários tópicos de 15 minutos por aí, você vai entender um pouco do que é isso que eu estou te falando sobre esse mundo invisível. Você vai começar a ver se isso te interessa, porque se isso te interessar, esse é um caminho do autoconhecimento. Esse é um caminho que você pode trilhar para começar a fazer isso que eu fiz, né? Que é olhar para o caminho da iluminação como uma ideia de algo que eu acho interessante, que eu gostaria de atingir. Eu não gostaria de atingir necessariamente a iluminação, não, gente. Até trazendo aqui a que eu mostrei numa aula anterior para você. Para mim, ó, eu estando vivendo aqui, ó, sempre foi a minha meta. Eu consegui viver sentindo aceitação, parando de criticar tudo e a todos, parando de ser tão rebelde, tão controladora, né? Tendo aceitação, tendo disposição, tendo coragem. Isso aqui para mim era o que eu sempre almejei. Eu saí desses lugares, dessas dores que eu tinha muita vergonha de mim mesma, muita de tudo. Vergonha desde níveis de relacionamento afetivo, desde amizades, mas também como profissional, de me expor, de falar. Eu tinha muita culpa, tudo eu me sentia culpada, tudo eu estava fazendo errado, ou eu culpava o outro. Esse lugar de muitos medos, muitas inseguranças, né? Passei por anos oscilando entre tristeza e apatia, naquela depressão existencial de não conseguir levantar da cama. Enfim, o que eu queria era só sair disso aqui. E foi através desse contato com a espiritualidade, de aprender sobre espiritualidade, que foi o meu como, que foi o início da minha trajetória. Então, pensando nisso, inspirada nisso, eu criei esse primeiro mini curso, que ele é um norte ou um viés para você que quer começar a entender um pouco do que é o mundo invisível, do que é o mundo espiritual, e que quer começar a ter vivências práticas sobrenaturais, né, daquilo que para você não é natural ainda, para que você possa, então, talvez começar a confiar um pouco mais em Deus, começar a entender que existe um caminho para sair de tudo isso e começar a ter um pouco do que eu precisei ter, que é ver para crer. Eu precisei ver para crer. Eu precisei passar por muita história doida de vivências práticas para eu poder acreditar em tanto de coisas sobre o mundo espiritual, sobre como funciona o mundo. Então, esse é a minha primeira dica. Aí, voltando ao meu querido chat GPT, deixa eu abrir aqui, né? Eu pedi para ele uma dica de livros excelentes para quem está começando a jornada do autoconhecimento. Já que, como eu estou dizendo para vocês, né?
A gente precisa da experiência prática, mas precisa do conhecimento teórico também, né? E olha, eu confesso que ele me passou uma lista com 15 livros e eu não conheço quase nenhum, tá? Então, vou te falar qual foi o meu caminho. E você, gente, é assim, ó. Hoje em dia, Google, ChatGPT, tem um monte de informação, entendeu? Eu estou trazendo o meu porque se você está aqui é porque vai te ajudar de alguma forma. Neale Donald Walsch, Conversando com Deus. É um livro espetacular e essencial para quem está buscando o mundo, conhecer um pouco mais de espiritualidade. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E depois que você lê O Poder do Agora, você lê esse aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Eu demorei anos para conseguir ler isso, porque ainda não tinha condições de entender. Todos do Deepak Chopra. Deepak Chopra, ele é ótimo para o caminho inicial. Tem aquele famoso As 7 Leis Espirituais do Sucesso, o Caminho do Mar e tal. Vai por esse lado. Se você quiser um pouco mais sobre amor próprio, leia, leia ou assista o TED Talks, ou tem um monte de formas diferentes de você ver o conteúdo, né? Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Questões de dinheiro, vai para o Napoleão Hill, quem pensa enriquece. Tem alguns assim, tipo Joseph Murphy. Tem Joe Dispenza, tem um monte. Se você quiser entender sobre leis do universo, isso aqui é indispensável. Hermes Trismegisto, Caballion, Osho. Osho é alguém que também traz muita informação importante. Você tem Dalai Lama, você tem, para quem gosta dessa parte do feminino, tem As Mulheres que Correm com Lobos, que é famoso, da Clarissa Pinkola, mas eu nunca consegui ler. Tem esse daqui, ó, Jaime Sans, As 13 Vovós Anciãs. Leia, leia, leia. É isso que eu queria te falar. E quando eu falo leia, gente, pelo amor de Deus, se você quiser, você lê o livro físico, você lê o livro no Kindle, você lê o livro num PDF que você baixa de graça, você escuta um audiobook, você pode assistir um resumo no YouTube de alguém que gravou um resumo, você pode ler um resumo. Tem tanta forma de consumir conhecimento, tem podcast das pessoas, pelo amor de Deus. É muita preguiça. Você fica lá, sei lá o que você fica fazendo, porque eu nem sei, faz 8 anos que eu não tenho uma televisão, então eu nem sei o que você fica fazendo, assistindo televisão, assistindo seriado lá na sua ilusão lá, offline, sem entender o que está acontecendo no mundo. Enfim, cada um com as suas escolhas, né? Tô te contando como foram as minhas mudanças para ver se te inspira aí a querer algo diferente. E comece a consumir isso. E aos poucos você vai começando a observar quais são as suas dores e pode talvez querer precisar de uma ajuda de um terapeuta que vai poder te dar esse olhar que às vezes você não está conseguindo enxergar. Né? Busque terapias integrativas. Ali no mini curso eu explico um monte de terapia diferente para vocês, tá? Enfim. Só vindo aqui para alguns pontos que eu tinha anotado para trazer para vocês. Então, eu acho que eu vou encerrar esse aqui por agora, porque deve estar meio grande esse vídeo já. E eu vou gravar um outro, que foi um conteúdo que eu criei lá faz uns 5 anos atrás, na verdade, que pode ser dica, que pode ajudar quem está aí, às vezes, nesse começo dessa jornada do autoconhecimento, tá bom? Então, por hora era isso, falei um monte de coisa, espero que seja útil para alguém que venha aqui assistir, que venha se interessar em conhecer um pouquinho mais das jornadas de autoconhecimento. Ah,
Eu tenho que me habituar a isso. Aqui embaixo, dentro da descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês um grupo do WhatsApp, onde eu vou começar a colocar pessoas que estão assistindo esses conteúdos, que estão se interessando, que querem acompanhar minha jornada de alguma forma, ou que querem ter notificações sobre novidades, sobre curso. Vou colocar o link também do curso desse mini curso, que é R$ 5 de espiritualidade e autoconhecimento, para você poder comprar e começar a assistir se fizer sentido para a tua vida, tá bom?